Fizeram circular a notícia de que Noam Chomsky havia morrido em São Paulo, em um hospital. Depois veio a informação do próprio hospital dizendo não, pelo contrário, está recebendo alta. Deve ficar no Brasil, talvez em São Paulo, talvez no Rio. Os médicos recomendam um lugar plano, então a esposa tenta convencê-lo, talvez ir para o Rio de Janeiro. Ela é brasileira. Mas é interessante isso. O Chomsky está com 95 anos e não há uma herança estabelecida, uma herança intelectual estabelecida. Não se encontra quem consiga o mesmo nível de profundidade na discussão, por exemplo, dos vários assuntos que ele discute. E vale notar, ele é judeu, por exemplo, e tem uma defesa farta e conhecida dos direitos do povo palestino, né? Mas Chomsky discutiu muito educação, bastante. E a posição dele é de que há uma educação reacionária, uma educação que, na verdade, é tecnicista em grande parte do mundo. Ela é não só majoritária, ela é predominante. E nela está contida a desumanização do indivíduo. Bom, não faz tempo, muita gente viu, e há outros vídeos parecidos, as crianças na escola, no Rio de Janeiro, num lugar pobre, a professora fazendo o seu trabalho com toda a dignidade, com toda a decência, com esforço que professores no Brasil devem fazer, são obrigados a isso. E ela está lá ministrando a aula. Ali não há nenhuma certeza de onde aquela educação desembocará. Quais serão os resultados? Para onde irão aquelas crianças? O que elas farão? Que caminhos profissionais, inclusive, mas não só profissionais. Que caminhos tomarão na vida? Que escolhas terão de fazer? É muito diferente de uma escola onde você tem a tentativa, pelo menos, de pré-estabelecer certezas, né? Esse vai ser médico, aquele vai ser advogado. Se mudar de ideia não tem problema. Qualquer escolha representará uma vida confortável. Não há drama nessas escolhas. E há uma certeza, aquele processo vai desembocar numa posição relevante, social e economicamente relevante. Lá onde estavam aquelas crianças, não. E lá estavam elas, quando de repente o tiroteio começa. E as crianças se abaixam, a professora orienta os movimentos, ela também se protege. E ela diz, é assim todo dia. Às vezes o tiroteio é entre facções rivais, grupos rivais. Às vezes é entre criminosos e policiais. Não importa, diz ela, todo dia é assim. E as crianças, é notável, para quem nunca passou por situação semelhante, não está acostumado com essa rotina trágica. E é trágica, não só pelos traumas que provoca, etc., mas porque basta pegar o noticiário, particularmente no Rio de Janeiro. Outro dia mesmo eu estava vendo, a Maria Eugênia mandou
mandou para a gente ali na página uma lista de notícias do Rio de Janeiro. E havia 3 ou 4 muito parecidas. A criança de 5 anos atingida pelas costas. A menina de 13 anos, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, e é atingida. Quem não está acostumado com isso, ficou observando a ausência de pânico. Nenhuma criança entrou em pânico. Nenhuma delas. Notável, nenhuma entrou em pânico. Sim, nenhuma entrou em pânico porque estão acostumadas. E a professora já faz a orientação. Quando acontecer, façam tal movimento, fiquem bem abaixados, porque pode passar bala aqui por cima. No mesmo Rio de Janeiro, há um conjunto de escolas públicas apresentando esta semana, uma reclamação para as autoridades municipais, estaduais, escolas que estão infestadas de ratos. Uma praga. E as crianças não conseguem estudar. E os alimentos passam a ser suspeitos, podem estar contaminados, porque ficam ali armazenados, parte dos alimentos. Alguns chegam todos os dias. Deve ser assim, pelo menos. Os pais preocupados. Pode haver uma transmissão de doença. E qual foi a resposta? Qual foi a resposta do poder público? Lenta, morosa, negligente. E alguém deve ter dito lá, essa gente reclama de tudo. No mesmo Rio, o jornal Globo revelou que no mesmo Rio, mais de 50% das crianças das escolas públicas, mais de 50%, divididas em 2 grupos. Aqueles que só conseguem ter uma boa refeição na escola e aqueles que só conseguem ter uma refeição na escola. Não é boa, não é ruim, não importa, é uma refeição. Lá tem. Isso é muito parecido com o que ocorre na ausência de escolas rurais e onde elas existem, com exceções. Há municípios que tratam bem as escolas rurais, mas, no geral, é um descaso. Corte de verba para ônibus, porque as crianças não moram a 3 quarteirões, 5 quarteirões. Muitas vezes elas moram a 15 quilômetros da escola. Se tem um cavalo, resolvem. E olha que é chão, mesmo para o cavalo. Tem que ter mais de um, porque ele fazer o ida e volta todos os dias, não dá. A pé, ela vai sair às 5 da manhã para chegar na escola no meio da manhã. Tem de ter um ônibus. Obrigação do poder público. Onde está escrito? Na Constituição. Essas condições são obrigação do poder público. E aí, as crianças e os pais chegam à conclusão que, isso é inútil. Vamos aprender aqui a vida real, que nos dá sustento. Vamos trabalhar. A criança precisa aprender a tirar leite, precisa aprender a usar a enxada. Mas e a escola? Ela pode fazer as duas coisas, ter esse aprendizado essencial para quem vive na roça, mas ter acesso ao conhecimento. Como é que ela vai chegar na escola? E há
a pesquisa trouxe um número arredondado, né? Claro que não é essa exatidão ali, mas há 1 milhão de crianças no Brasil que frequentam escolas onde não há água potável. Responsabilidade de quem? Do poder público. Em São Paulo, estado mais rico do país, 90% dos alunos frequentam a escola pública. Tem a escola pública. Esse número talvez tenha subido, porque é o número anterior à pandemia. E a pandemia desorganizou muita coisa, obrigou muita gente, inclusive, a migrar para a escola pública, para o SUS, sem poder pagar plano de saúde. E as escolas nas cidades se tornaram, em número significativo, ambientes hostis para as crianças, para os professores. Então virou um troço rotineiro, a agressão a professores. Muitos professores desistem. Há hoje uma carência de professores. Esse é um problema que está sendo apontado já há alguns anos. O Brasil pode ter um colapso na educação, porque hoje há uma crise profunda, mas pode haver um colapso por falta de professores. Um certo desinteresse de adolescentes e aqueles que estão entrando na fase adulta de escolherem essa profissão. Quando muito o sujeito fala, eu vou tentar, mas para ser professor na universidade. De preferência uma universidade onde eu tenha estabilidade e receba um bom salário. E não tenha de lidar com essas questões do ensino médio, do ensino básico. E é exatamente o ensino médio, básico, fundamental, sei lá como chamam hoje, é exatamente onde está o centro da crise. Baixo aprendizado, as condições precárias, 1 milhão de crianças em escolas onde não há água potável, crianças disputando espaços com ratos, ou fugindo de balas, de tiros, escolas onde há controle do tráfico, professores desestimulados por salários baixos e por este ambiente hostil que relatamos. É uma crise profunda. Qual a solução? Vamos reformar o ensino médio. Pelo amor de Deus. Os caras não sabem o que está acontecendo. Balela. E aí, o que é a reforma? O ataque a esses problemas que são a marca, a expressão, o rosto, a manifestação do ensino fundamental, médio, no Brasil, hoje. Com as exceções óbvias, né? Não só em escolas particulares, também em escolas públicas há exceções, escolas que funcionam muito bem, são bem administradas, têm alimentos limpos, saudáveis, bom aprendizado, professores satisfeitos, existe isso. Mas essa tem de ser a regra. Ninguém pode ficar apontando para as exceções para depois dizer, olha aí, temos bons exemplos, temos bons lugares, boas escolas. Não. Essa tem de ser a regra. E a exceção inadmissível a essa regra, que hoje é uma idealização. É uma utopia quando comparada, essa coisa simples
Escola funcionando bem, professores satisfeitos, ordem, aprendizado para valer, aprendizado amplo, não é aprendizado técnico. A escola não é um lugar de treinamento, não é um lugar para que as pessoas se tornem amestradas. É um lugar de conhecer o que a humanidade produziu em milhares de anos, de importante, de relevante, na cultura, na arte, na ciência política, na economia política, na física, na matemática. É esse mundo que deve ser aberto, e não um lugar de treinamento. E eles querem que a reforma, a que foi feita, péssima, nessa direção. Vamos treinar mais. Vamos treinar mais. Nada de filosofia, de sociologia, de música, de arte. Um pouquinho só de história. Tá bom demais se ele souber que existiu um sujeito chamado Napoleão. Pouco de geografia, para ele saber onde é que ele está. Mas ensino técnico. É preciso forjá-lo para a engrenagem. E agora, na discussão no Congresso Nacional, hoje, inclusive, deve ocorrer discussão a respeito, a discussão é essa. Mais ou menos aula de história, mais ou menos aula de geografia. Que participação deve ter a filosofia, a sociologia na educação? Pouquinho só, né? Não, acho que nenhuma. Não, pouquinho. Senão vão chiar. Essa é a discussão. Que é absolutamente inócua para resolver o problema das balas, o problema dos ratos, da falta de água, da falta de comida, do controle pelo tráfico, da agressão aos professores e aos alunos. Então a escola se torna um ambiente hostil, do qual a criança quer distanciar. As condições que praticamente obrigam um garoto da roça a deixar para lá. E qual a solução? Carga horária. Bom, tempo integral é outra coisa que deve ser regra. Você vai admitir, por aspectos financeiros e talvez logísticos, que aqui ou ali ainda não haja. Tempo integral não pode ser a exceção. Olha que exemplo. Tem que ser a regra. Inclusive numa sociedade que não oferece, no geral, considerando todas as cidades, não oferece creche em número suficiente. Então você tem de ter tempo integral. E qualificar esse aprendizado. Qualificar não só com mais aulas, mas com abertura do conhecimento. E aí o professor tem de ser bem remunerado, para ele se dedicar àquela turma ou aquelas 2, 3 turmas da mesma escola e ao seu próprio aprendizado. Ele precisa adquirir mais e mais conhecimento para transmitir mais e mais conhecimento. Mas há uma outra ponta de discussão delirante. Sabe qual é o problema? As escolas são marxistas. Tem gente que diz isso. Não tem a menor ideia do que está falando.
A menor ideia. O Olavo de Carvalho, ele produziu um Gramsci, todo seu. O Antônio Gramsci, o Antônio Gramsci, o Tony Gramsci, como diziam seus parentes, segundo o Olavo de Carvalho. Não existe aquele Antônio Gramsci. Aliás, mesmo quem se dedica a conhecer a obra do Gramsci tem dificuldades, porque ele escreveu na cadeia, muito doente, morreu doente, já transferido para o instituto fora da prisão, porque sabiam, vai morrer aqui, então que morra no hospital. Muito doente. Algumas das doenças que estiveram com ele a vida toda, ou desde a infância. E ele escreveu na cadeia, os cadernos do cárcere. Há muita coisa fragmentada. E ele morreu jovem, relativamente. E com uma experiência muito italiana. Era um tempo em que não era fácil, ainda mais para alguém perseguido, preso, embora tenha feito viagens, foi a Moscou, foi à Suíça, foi à Alemanha, sempre em movimentos políticos, né? Em ações políticas. O que o Gramsci produziu não tem nada a ver com escola, tomada de escola. Ele falava dos intelectuais orgânicos, ou seja, que ele achava que o intelectual não deve ser só teórico. Orgânico no sentido de trabalhar com a sociedade, de conhecer, inclusive, o trabalho manual, o trabalho físico, e levar o seu conhecimento aos trabalhadores, e levar suas ideias ao campo político, não político eleitoral, político revolucionário, na visão do Gramsci. Havia algumas confusões do tipo, por isso, uma espécie de Maquiavel do marxismo, porque ele estabelecia a ideia do príncipe moderno, como havia o príncipe do Maquiavel, não é? A ética é aquela que interessa ao príncipe, o certo é aquilo que interessa ao príncipe. Ele projetou isso para o príncipe moderno, que seria o partido a ser criado. Mas isso não está em escola nenhuma. Gramsci nem teve tempo de produzir algo que pudesse ser o parâmetro curricular em qualquer lugar. Eram discussões políticas sobre vários assuntos que ele escreveu no cárcere e antes do cárcere como jornalista. E muita coisa que ele escreveu, depois ele mesmo refutou, que ele começou a escrever ali com 16 anos. E o Marx? Marx dizia o seguinte: primeiro, ele não escreveu nada especificamente, um livro, ou tomos, ou volumes sobre educação. Ele falou sobre educação no contexto da luta de classes. Então ele dizia que na sociedade capitalista, como ocorreu antes, na sociedade feudal, como ocorreu antes na antiguidade, a classe dominante educa para a reprodução da ordem existente. Em certos períodos, em longos períodos da história, só quem era da própria classe dominante recebia essa educação. O pai do Alexandre, o Magno, o Grande, contratou quem para ser o professor de seu filho? Aristóteles. Contratou Aristóteles. Então, a educação massificada, ela ocorre primeiro por conta de movimentos religiosos, no catolicismo e depois no protestantismo,
e também no islamismo. Ou seja, educar, alfabetizar, para que as pessoas conheçam, no caso do cristão, conheçam a Bíblia, conheçam a Escritura Sagrada, seja o cristão católico, seja o cristão protestante, mas principalmente o protestante, porque no catolicismo veio a ideia nicolaísta, de resto, nicolaísmo no sentido apocalíptico, de um intermediário, ele que vai ler a Bíblia e vai dizer o que está escrito e o que significa. No protestantismo, não, nada de intermediários. Então houve uma alfabetização em massa na Europa para que as pessoas lessem a Bíblia, depois da Revolução de Gutenberg. E aí escolas foram abertas. Mas a educação que o capitalismo produz também de massa é noutra direção. É para incutir não só na elite, não só na classe burguesa que havia derrubado a nobreza, ou por mecanismos mais lentos, ou como a Revolução Violenta, no caso da França, mas também a própria nobreza passa a ser reeducada agora no sentido do modo capitalista de produção. Mas eles decidem que também o operário e o camponês deve ser educado para a reprodução dessa ordem. Essa era a ideia de Marx. E, portanto, qualquer reforma que se faça jamais conseguirá quebrar o que emana da ordem capitalista, de que a educação deve ser nesse sentido. Ainda que aqui ou ali mais ampla, ainda que aqui ou ali tocando a erudição, mas necessariamente em todos os lugares onde há o modo capitalista de produção, a educação deve servir à manutenção da ordem estabelecida. E que isso só seria quebrado quando a classe dominada tomasse o poder. Essa é a ideia deles sobre a educação. Mas aí os caras confundem Marx com Marcuse. Aliás, o Haddad também faz essa confusão quando acha que a escola de Frankfurt é marxista. E ela é anti-marxista. Ela produziu um novo tipo de reacionarismo. E teve como figura mais popular, não o autor dos textos mais importantes da escola de Frankfurt, mas a figura mais popular, Marcuse. E o que se vê hoje, esse marcusianismo, que foi assimilado pelo sistema capitalista e transformado em doutrina de Ipanema, em doutrina dos jardins. Porque não toca na questão essencial, não propõe a discussão sobre o problema essencial, a fonte do problema. E, portanto, não quer romper nada, não quer provocar rupturas e muito menos revolucionar alguma coisa. E os caras acham que o ensino no Brasil é marxista. Não há nada de marxismo nas escolas brasileiras. Aliás, se fosse, haveria um atestado geral de incompetência. Porque o que assistimos, geração depois de geração, e a reprodução do que foi aprendido, não tem relação alguma com a visão marxista da história e da sociedade moderna. E até para os comunistas, que acham que basta aprender o beabá do comunismo, né? Há um discurso do Lenin que ele disse o seguinte, para os comunistas, hein? Se tentasseis
tirar a conclusão de que se pode ser comunista sem ter assimilado os conhecimentos acumulados pela humanidade, cometeríeis um enorme erro. Seria errado pensar que basta assimilar as palavras de ordem, as conclusões da ciência comunista, sem assimilar a soma de conhecimentos da humanidade, de que o comunismo, dizia Lenin, é consequência. E ele diz depois que Marx se apoiava na sólida base dos conhecimentos humanos adquiridos, inclusive sob o capitalismo. Então, a discussão da carga horária e o delírio de que o problema da educação no Brasil é o marxismo é uma mistura de ignorância profunda com cinismo bárbaro. Cinismo de quem, na verdade, não está nem aí com o problema central na vida de milhões de crianças, meu caro Ronald Gimenez.